Agora o assunto é saúde aqui no Jornal da Manhã, porque no verão, né, quando a gente transpira mais, a gente precisa também de mais líquido e, claro, beber mais água, Silvana. Exatamente, eu preciso estar atento mesmo, viu, Ricardo? Já que nesse período, justamente por essas questões que você falou e outras também, o que acontece? 30%, um aumento de cerca de 30% no número de pessoas com cálculo renal nesse período do ano. Sobre esse assunto a gente volta a falar agora com a repórter Adriana Oliveira, que está na região do Dique do Tororó. Adriana, é com você. Olá a todos novamente. Será que beber mais líquido, essa é realmente a solução? É o que a gente vai saber aqui com o Dr. Paulo Furtado, que é urologista. Os médicos costumam falar que a gente tem que ingerir 2 litros de água por dia. Agora, no verão, quando a gente sua mais, independente da prática da atividade física, como a gente vê aqui, muita gente fazendo atividade física no Dique do Tororó, é preciso realmente ingerir mais líquido? Sim, existe realmente essa orientação, porque uma das formas principais de perda de líquido pelo corpo é através da transpiração. Nos meses mais quentes do ano, no verão, a gente costuma transpirar mais, o que faz com que a urina fique mais concentrada. E é um dos fatores de risco para a formação de cálculo. Daí esse crescimento no número de casos nessa época do ano, no verão. Exatamente. Essa estimativa gira em torno de 25% a 30% de aumento na incidência de formação de cálculos. Além da dor, que é o sintoma, né, que todo mundo mais conhece, que outros sintomas que podem servir de alerta? Normalmente o paciente se queixa de uma dor na região lombar, pode aumentar a quantidade de vezes em que vai ao sanitário urinar. Uma forma prática de observar se está bem hidratado é ver a coloração da urina, ver se a urina está sempre um amarelo mais claro, indicando que se ela tiver um amarelo mais concentrado, mais escuro, existe a necessidade de aumentar a hidratação. E o tratamento, como é que é feito? Existem algumas opções de tratamento, né? Uma delas através de litotripsia extracorpórea. Existem hoje métodos não invasivos para fragmentar os cálculos. Mas quando o paciente evolui com a eliminação do cálculo e ele não consegue ser eliminado espontaneamente, o que aliás acontece na maioria dos casos, existem hoje tratamentos pouco invasivos, métodos cirúrgicos endoscópicos que facilitam a resolução dos casos com uma tranquilidade bem maior do que antigamente. Por que é tão comum as pessoas voltarem a ter o problema? Às vezes conseguem eliminar naturalmente e acabam tendo de novo. Porque um dos fatores que influenciam na formação do cálculo é o fator genético, né? Existe uma estimativa de que em torno de um ano, cerca de 10% dessas pessoas voltarão a apresentar o problema. E essa estimativa pode chegar a 70% a 80% num período de até 10 anos. Então é importante sempre ter uma atenção grande com relação à dieta, hábitos saudáveis, ingerir bastante líquido, ingerir dieta pobre em sal, pobre em proteínas, para tentar evitar que essas recidivas sejam muito frequentes. Como eu falei agora há pouco, nós estamos aqui na região do Dique do Tororó, onde é muito comum a gente encontrar pessoas praticando atividade física. Nesses casos que as pessoas estão suando mais, então tem que ingerir mais líquido ainda? Exatamente. Tem que compensar essa perda de líquido por intermédio do suor, aumentando a hidratação e deixando a urina mais diluída. Com isso, tentando diminuir a chance de formar pequenos cálculos. Qual seria essa quantidade de líquido recomendada por dia? No dia a dia, atualmente, se recomenda que a pessoa ingira cerca de 2 litros a 2,5 litros. No verão é recomendável que as pessoas ingiram a quantidade de no mínimo 3 litros de água por dia. Por que os homens sofrem mais com cálculo renal? Existe aí uma explicação tanto genética quanto comportamental, né? Os homens ainda costumam se cuidar menos do que as mulheres, ter hábitos menos saudáveis. E além do que o cálculo ele é considerado uma doença do mundo moderno. Então, a correria do dia a dia, uma ingesta de líquido muito pequena, alimentações pouco saudáveis, como fast food e outros, aumentam de fato a chance de formar esse tipo de cálculo. Só beber pouca água, esse é o principal problema? E isso pode ser o grande causador do cálculo renal? O que a maioria dos trabalhos mostra é que um dos fatores de maior eficácia na prevenção da formação de cálculo é o aumento da ingesta hídrica. Existem outros fatores, mas o mais importante é de fato esse. Você falou do peso do fator genético. Então, como é que a pessoa, o que é que ela deve ficar atenta, né? É um histórico familiar? Tem que realmente ter tido algum caso, pai, mãe, que tenha tido o problema? Isso. Existe uma estimativa de que pelo menos 45% a 50% das pessoas que têm cálculo de rim tem algum membro da família que também tem um cálculo renal. Então, a solução mesmo, muito líquido. É prevenção, não tem muito jeito não.
Muito obrigado pelas informações, doutor. Bom dia a todos. Ricardo, Silvana. Obrigado, Adriana, Obrigada, e também ao nosso Adriana. entrevistado aí.